Olá! Bom, em primeiro lugar, obrigado pelos mais de 1000 inscritos. Eu fiz uma propaganda um pouco pesada nas minhas redes sociais para chegar a 1000 e consegui, obrigado. Consegui relativamente rápido. E obrigado a todos, os antigos e os novos. Eu acho que eu fiquei brincando na internet, no Twitter, no Facebook, que podiam só clicar e depois não assistir nada, mas eu acho que para quem se interessa por astrologia tem bastante coisa interessante aí, coisa antiga. Tem uma série de palestras que eu fui dar uma palestra num encontro um tempo atrás, há muito tempo atrás, uns 5, 6 anos, e eu não consegui, eu tive que voltar para casa. Aí eu resolvi fazer um vídeo para as pessoas que foram para a palestra, era para um primeiro encontro evoluiano. E ele ficou enorme, eu fiz acho que 13 ou 14 vídeos. Tem coisa que eu reescreveria, tem coisa que eu falaria diferente, mas vale a pena se darem uma olhada, eu acho. Se quiserem perguntar alguma coisa depois, fiquem à vontade. E, por incrível que pareça, o vídeo eu acho que teve mais visualizações do meu canal. Eu estava olhando agora, eu terminei de fazer uma live no grupo fechado, eu estava olhando. É um que eu falo sobre os nomes das constelações, que é um negócio bastante óbvio, mas é divertido, se vocês quiserem dar uma olhada. Depois, esse vídeo, como eu falei no grupo fechado, eu vou explicar por que eu estou fazendo. Um membro do grupo perguntou sobre eclipses, eu queria fazer uma série no grupo fechado sobre eclipses, falar um pouquinho do eclipse antes do nascimento, no mapas natais, dar alguns exemplos, então, normalmente no grupo eu posto vídeos básicos e depois eu faço análise mais aprofundada de algum mapa. Eu acho que esse eu vou tentar fazer as duas coisas, vamos ver se eu consigo ficar legal. Porque eu acho que eu consigo em eclipse falar alguma coisa básica, pegar um mapa e pegar o eclipse antes do nascimento da pessoa e chegar a algumas coisas. Porque tem umas coisas simbólicas, tem umas relações simbólicas interessantes. Mas por que resolvi fazer isso? Em um vídeo introdutório e aberto. Explica o que é astrologicamente o eclipse. Porque a pessoa me pergunta, mas o eclipse significa sempre coisa ruim. Mas no eclipse, como é que ele influencia nas coisas e tal? Não, eclipse não significa normalmente coisa ruim. Isso não tem a ver com exatamente a natureza do eclipse. Tem um pouco a ver, mas tem um pouco com a natureza das coisas. A gente nota mais as coisas ruins, principalmente no grão de ano. É difícil a gente analisar, é até difícil você lembrar. Faça esse exercício. Uma coisa fantasticamente boa e muito importante que tem acontecido ultimamente. Se você é muito fã de um político, você comemora que ele venceu. Se você é muito inimigo de alguém, você comemora que a pessoa foi presa. Mas é difícil. Normalmente eventos grandes são guerras, terremotos, epidemias. Então é mais fácil a gente prestar atenção nessas coisas. E eclipse significa sempre coisa grande, importante. Por quê? Porque o que é um eclipse? Astrologicamente, né? Acho que astronomicamente não preciso explicar para vocês. O eclipse é basicamente uma conjunção ou uma oposição entre o Sol e a Lua que esteja perto dos nodos lunares. Os nodos lunares são os dois pontos em que a trajetória do Sol e da Lua se cortam. Um no do Sul está ligado à diminuição, à restrição, contração, e no do Norte está ligado à expansão, à elevação, enfim. O simbolismo dele está associado com a Lua, quando passa por um deles, ou passa do hemisfério sul para o norte, do norte para o sul, e visualmente no hemisfério norte. Quando ela entra no hemisfério norte celeste, ela fica mais visível, mais evidente durante mais tempo. E no hemisfério sul, ao contrário. Por exemplo, no hemisfério norte, quando ela passa para o hemisfério sul celeste, ao contrário, ela fica menos visível durante menos tempo. Eles estão associados a essas coisas. Eles significam coisas diferentes na astrologia indiana, por motivos diferentes. E eu não vou explicar aqui, eu prefiro que vocês não confundam. Mas eles têm um status semelhante a planetas na astrologia indiana. Na ocidental não, são pontos. Modificam planetas que estejam em cima deles.
E por que isso é especial? Primeiro que o Sol e a Lua são obviamente especiais. Eles são os dois luminares, são os dois luzeiros do Gênesis da Bíblia. Eles são os dois corpos celestes que têm extensão visual. Você vê o Sol e vê a Lua. O Sol é a fonte da luz. Se acreditava antigamente que não era só da luz dos planetas e daqui, mas de todas as estrelas. E a Lua é o reflexo dessa luz que ilumina a noite. Eles são obviamente mais importantes que os outros astros. O Sol é ele que faz o dia e a noite, ele que dia quando ele está acima do horizonte, noite quando ele está abaixo. A Lua faz uma diferença enorme à noite. Você consegue ler com lua cheia. Noite e lua nova, você não consegue, se você não tiver luz artificial, você não consegue enxergar nada. E além disso, quando eles estão em conjunção ou oposição nos nodos, como os nodos são o ponto em que a trajetória da Lua corta a trajetória do Sol, por isso que a trajetória da Lua corta a eclíptica, eles estão corporalmente juntos. Quando a Lua está longe do nodo, ela está longe da eclíptica, então o disco dela está longe do disco do Sol. Então, ou é uma Lua cheia, ela está oposta ao Sol e recebe a luz total dele, ou a Lua nova, ela está muito próxima do Sol e fica invisível. E mesmo assim, a oposição delas são importantes. São as benditas das lunações que vocês já ouviram falar. A lua crescente, minguante, cheia, nova, é justamente essa dança do Sol e da Lua. Só que a dança do Sol e da Lua, quando eles estão suficientemente próximos dos nodos, é muito mais importante. São as duas fontes de luz do céu, não só em posições geometricamente importantes, mas posições visualmente importantes. O disco de uma está junto com o do outro. Então, o que isso sugere? Força. O jeito mais simples de entender um eclipse é uma usina de força. Então, ela dá um aumento em tudo que o eclipse toca. Por isso que ele significa coisas importantes, coisas relevantes. Como é que você usa isso em astrologia natal? Astrologia natal, eu não vou dizer para ignorar, mas o que é importante? O último eclipse antes do nascimento é importante, porque justamente são os pontos em que ele bate com o mapa natal, são pontos, por essa aporte de força, muito mais importantes, muito mais relevantes, e provavelmente mais ligados com o que o nativo vai fazer na vida para ser famoso. E ao longo da vida, os eclipses, se eles tiverem, como que eu posso falar, se refletirem nas técnicas, nas progressões, nas revoluções e no mapa natal, eles podem ser relevantes. Mas para prever coisas no mapa natal, vai ser assim, ó, você vai entrar você olha, abre o mapa natal, vê as suas possibilidades, as impossibilidades da pessoa, e depois com essas técnicas que eu falei e outras, você vai analisando como essas coisas se desenrolam ao longo da vida. Então, para previsão para pessoas, os eclipses que acontecem ao longo da vida têm muita importância. Não vou dizer que não tem nenhuma, mas tem muito menos importância. Como é que a gente lê eles em astrologia mundial, mundana, como as pessoas falam? Aí você vai olhar o mapa do eclipse e dependendo de onde para onde você vai abrir o eclipse, vou abrir para aqui, para minha casa, vai ver se o eclipse vai bater em alguma coisa importante no mapa daqui. E aí, a partir daí, você vai tentar prever o que vai acontecer aqui. O eclipse é uma ferramenta importante para a astrologia mundial. Não é a única, mas é uma ferramenta importante por causa disso. Mas não estou dizendo que a interpretação toda se resume a isso, mas o básico, o princípio por baixo da interpretação é um aporte de força. É como se fosse uma usina mandando energia para pontos específicos do mapa. E, como eu falei, vou repetir para estar terminando, o que normalmente grandes acontecimentos são grandes acontecimentos ruins. Isso é parte da vida. Você não mexe as coisas com muita violência sem quebrar alguma coisa. Todo mundo lembra disso na vida. A vida é boa quando ela é mansa, ela vai melhorando. Quando uma coisa rompe, normalmente uma separação, um acidente, alguém que morreu, um emprego que sumiu, normalmente mudanças bruscas são ruins.
Mas não é que eles têm em si essa característica, não, o eclipse é sempre ruim, porque ele é simbolicamente ruim. Não, não é simbolicamente ruim. Conjunção Sol e Lua, pode ser no Nodo Norte ou no Nodo Sul. Ou uma oposição Sol e Lua. Sim, oposições são difíceis, mas conjunção não necessariamente. E não são nem um negócio sempre assustador no céu. Ele pode ser assustador no céu, mas ele pode ser bonito. Certo? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu resumi bastante, um assunto que é vasto, mas eu acho que para se você não sabia nada de eclipse em astrologia, agora você sabe um pouquinho. Eu também sei um pouquinho, ninguém sabe tudo. Mas eu tento diminuir a minha ignorância de vocês com esses vídeos. Muito obrigado, de novo, obrigado pela quantidade de inscritos. E um abraço. Para os membros do grupo, eu devo começar essa semana. Estamos no dia, estou fazendo esse vídeo no dia 22. Eu acho que na sexta-feira eu começo a falar com mais detalhes sobre o eclipse. Um abraço.